Olá pessoal, meu nome é Luiz Renato Silverado, aqui mais uma vez com vocês e queria perguntar o seguinte: quem aí não conheceu, não já ouviu falar em Pelé, Garrincha, Romário, Zico, os irmãos dele, Edu e Antunes, Adílio, Júlio César Uri Geller, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Dadá Maravilha e tantos outros que surgiram para o futebol, das peladas de rua, dos campinhos de terra batida, que existiam muito por todo o Brasil e também nas grandes cidades. Aqui no Rio de Janeiro, na década de 60, de 70 e anterior a essas, 50, 40, qualquer casa que era demolida virava um terreno baldio para poder vir a ser um edifício de apartamentos, né? Que aconteceu essa especulação imobiliária e acontece até hoje. Antes disso acontecer, aquele terreno durante algum tempo virava um campinho de futebol. A criançada, a molecada da rua, dos lugares, transformavam aquilo num campinho, com trave, rede, ou às vezes sem trave, sem rede, os chinelos fazendo gol, um chinelo era na trave, o outro era outra. As peladas no meio da rua, né? Hoje em dia, nas cidades grandes, aqui no Rio de Janeiro, não é possível mais acontecer isso, né? Por causa do trânsito. E a especulação imobiliária também não permite mais que sejam transformados esses terrenos baldios em campinhos, né? O comprador, a imobiliária que vai construir já ocupa o lugar, mesmo ele não estando regularizado, e não permitem que isso aconteça. Mas vários jogadores surgiram nesses campinhos, nessas peladas de rua, onde o garoto, desde novo, podia praticar o seu futebol, podia, sem nenhum tipo de tática, de orientação para marcações, para nada, ele desenvolvia a técnica pura e simplesmente, jogava por prazer, por diversão, né? Todos esses que eu falei, muitos outros, a lista é interminável. Luizinho Lemos, Romário eu já falei, Luizinho Lemos, Zico eu já falei também, o Ronaldo Fenômeno, Dadá Maravilha, Carlos Alberto Pintinho, Kleber, todos esses jogadores começaram ou em pelada de campinho, ou em pelada de rua, e hoje em dia acabaram-se, aqui no Rio de Janeiro principalmente, acabaram-se os campinhos, né? E eu penso que isso influenciou com certeza a formação de valores técnicos, né? Porque durante um período recente, mais atrás da minha vida, eu conciliei o jornalismo com o cargo de olheiro de futebol. E andei muito por dentro de escolinhas, por dentro de clubes, vendo futsal, vendo fut7, vendo escolinhas. Vi muito potencial. A verdade é que o brasileiro continua nascendo habilidoso. Né? A fonte de técnica não acabou. Agora, a situação é que privam a garotada, porque hoje em dia, por falta de espaço para se jogar bola, as pessoas são obrigadas, as que têm um poder aquisitivo melhor, são obrigadas a procurar as escolinhas de futebol. E na escolinha de futebol já complica, porque existem exceções, mas na grande maioria dos lugares que eu fui e vi, os professores já desde cedo procuravam formar o garoto
taticamente, né? Não deixavam, o garoto aplicava um drible, queria fazer uma jogada técnica, um drible, ele já levava um esporro do professor, passe essa bola, fulano, cobre ali, né? Não deixava o garoto jogar, não deixavam os garotos jogarem com leveza, com liberdade, para criarem, para desenvolverem a sua técnica. Já tinha a obrigação de marcar, de voltar correndo para fechar o espaço, de fazer a falta tática, que eu odeio falta tática. Vê se isso, um garoto pode, um pré-adolescente pode entender isso, praticar isso. Então, eu penso que o Ministério dos Esportes deveria, conjuntamente com as secretarias de esportes dos estados e dos municípios, criarem esses espaços, não é? Investirem nisso, né? Não, aqui nós não vamos construir um prédio, esse terreno foi comprado e nós aqui vamos construir um campinho, uma estrutura para poder abrigar as pessoas aqui dessa comunidade, as pessoas aqui desse bairro, a poderem jogar e praticar o futebol tecnicamente, desenvolver seu futebol, né? Esses grandes craques que eu falei depois passaram para as divisões de base de clubes, né? E desenvolveram o seu futebol, né? Alguns mais cedo, outros mais tarde, né? Mas começaram no campinho, na pelada de rua, porque pelada de rua pelada de rua, porque na pelada de rua o sujeito desenvolve uma habilidade que só na pelada de rua, porque ele tem que tabelar com o muro, ele quando dribla um adversário, ele tem que planejar o drible, que ele drible o adversário e a árvore que está na calçada, e ele passa da rua para a calçada, da calçada para a rua, subindo e descendo o meio-fio, tabela com o próprio meio-fio, ele desenvolve um reflexo, um leque de sentidos que só mesmo jogando um futebol, uma pelada de rua. Pode parecer brincadeira, mas não é não. Grandes craques do futebol brasileiro começaram na pelada de rua, na pelada de campinhos de terra batida, que sumiram das grandes cidades, né? O Rio de Janeiro, você não vê nada, você não vê pelada em lugar nenhum, jogo nenhum. Você tem que penetrar, entrar dentro de algum clube ou dentro de alguma escolinha de futebol para você ver. E você vê os garotos sendo orientados à marcação, a destruir o que o time adversário possa fazer, né? E realmente eu acho isso triste, porque é igual a nascente de um rio, né? A cabeceira de um rio. A pelada do campinho e a pelada de rua são a cabeceira, são a nascente de um grande rio, né? Dali ele vai progredir para um grande clube, para um clube qualquer, para um clube, né? E a técnica, ela é desenvolvida nesse início, né? O garoto ter a liberdade de jogar para se divertir, né, para cultuar nele a técnica, dar um balãozinho no outro, dar uma caneta, fazer um golaço, sem a obrigação de marcar, sem a obrigação de cumprir obrigações táticas. Então eu acho que se tem uma coisa que o Ministério dos Esportes poderia fazer, as secretarias de esporte poderiam fazer nas cidades, é recuperar áreas para que campinhos possam ser construídos para o simples lazer da garotada. Porque no meio desses garotos não falta a habilidade e a técnica que a gente vê do futebol brasileiro. Está tudo lá. Está tudo lá, né? Eu vi muito garoto bom de bola, e sendo castrado por quem estava orientando, por quem estava comandando aquela aula, vê se pode, aula, né? Não é aula, temos que jogar uma pelada, tá? E é isso, eu acho que faz muita falta, principalmente nas cidades grandes,
aqui o Rio de Janeiro, um berço de revelação, de craques, né? Olha a lista que eu dei no início do vídeo, foram só alguns, né? Foram só alguns. Alguns o próprio pai montou o time para que eles jogassem, né? E os irmãos montaram o time também para poder jogar nos bairros do subúrbio do Rio. E na Zona Sul também, futebol de praia, Júnior, Edinho, vieram do futebol de praia. Vieram do futebol de praia, entendeu? E esse espaço da praia ainda existe, entendeu? Mas o espaço da rua e das escolinhas, da rua e dos campinhos, esse espaço acabou. Eu torço para que volte, para que alguma coisa seja feita, para que a criança tenha um espaço para poder desenvolver o futebol, se divertir, brincar, que é assim que ele evolui para se tornar um jogador técnico, de habilidade, como é característica nossa do Brasil. É isso aí. Você que não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo para que esse canal possa firmar e nós continuarmos aqui debatendo todos os assuntos sobre o futebol. Conto com vocês, colaborem e um abraço forte e até o próximo vídeo. Valeu!